ele vai prestar, perdão, a sua assistência ao paciente. Bom, dentro dessa relação ainda entre o enfermeiro e o paciente, nós tocamos em algo que é importante, que o Dr. Pedivaldo tem defendido também, as suas lives tem acompanhado, sobre a comunicação em saúde. Na relação entre o enfermeiro e o paciente, deve haver uma boa comunicação entre o enfermeiro e o paciente. Essa comunicação boa que vai haver entre o enfermeiro e o paciente vai determinar o melhoramento também, vai contribuir para a melhora do paciente ou não. Por quê? Porque dentro dessa relação ou dentro dessa comunicação que vai haver entre o profissional e o paciente, vai fazer com que o paciente adera à medicação ou não adera à medicação. Quer dizer, vamos sair de uma relação terapêutica para uma comunicação em saúde, para depois entrarmos aonde? Na adesão terapêutica. Bom, são diferentes modos de referir, mas é uma forma de falar que o paciente aderiu à terapêutica, mas o paciente só aderiu à terapêutica por quê? Por causa da boa comunicação que houve entre o enfermeiro e o paciente. Se o paciente entra na nossa unidade hospitalar e já se encontra com aquele enfermeiro Pedivaldo, que está vendo o paciente, senhor, qual é o teu nome? Pedro. Pedro? Senhor, aguarda, não vou te atender. E o Pedro que está lá só quer... Os pacientes, quando entram dentro da unidade hospitalar, só querem ser curados. Só querem resolver os seus problemas. Pois é, pois é. Senhor, enfermeiro, por favor, me atende, por favor. Não. Senhora, aguarda. Tem outros até lá no corredor. Senhora, se continua a vir bater a porta, já não vou te atender. Quer dizer, para nós termos a adesão à terapêutica, quando estamos a falar de adesão terapêutica, estamos a falar do paciente cumprir com as recomendações dadas pelo enfermeiro. Mas para ele poder cumprir com essas recomendações dadas, tem que voltarmos aqui, no que estamos a falar primeiro. Temos que voltar na comunicação terapêutica. A comunicação terapêutica vai fazer com que haja uma boa relação entre o enfermeiro Pedivaldo e o paciente Pedro. Essa relação que vai haver entre o enfermeiro Pedivaldo e o paciente Pedro vai fazer com que o paciente adere à medicação. Mas estamos a falar que se o paciente não aderir à medicação, logo teremos insucesso. Bom, logo, o Dr. Pedivaldo tem defendido muito sobre comunicação em saúde, comunicação terapêutica. Bom, quando estamos a falar de comunicação terapêutica, estamos a falar de quê? Estamos a falar de um termo ou um conjunto de técnicas verbais e não verbais. Porque ao falar com o paciente, existem termos que a gente não pode utilizar, como se estivesse a falar com, o meu amigo Pedivaldo. Epá, você está brincando, né? Você vai chupar. Não, existem termos que não podemos usar com os pacientes e existem termos que podemos usar com os pacientes. O mesmo é, quando estamos a falar com os pacientes e os profissionais, existem termos que podemos usar com os profissionais e existem termos que não vamos usar com os profissionais. Por quê? Porque, na verdade, quando estamos a falar de relação com o paciente, às vezes a relação com o paciente interfere muito na relação. A melhoria do paciente depende muito na relação que vai haver entre os profissionais.